Isso, turma, dando sequência aqui então ao grupo dos répteis, a classe dos répteis ou o clado dos répteis, eles lembrando que eles têm como habitat o meio terrestre, apesar de existir répteis aquáticos, tartarugas marinhas, por exemplo, são aquáticas, sempre que eles têm que reproduzir, o ovo é colocado no ambiente terrestre. Então eles têm o habitat terrestre, obviamente, tem uma série de adaptações para isso, como nós mencionamos na aula anterior. Uma delas, por exemplo, a pele queratinizada, né? Isso vai fazer com que muitos répteis tenham essas escamas queratinizadas, que tem por função a queratina, tanto no nosso organismo quanto no organismo dos répteis, evitar a perda de água para o meio. Ou seja, simplesmente a função da queratina é produzir uma pele impermeável, tá? O sistema digestivo desses indivíduos é obviamente completo. Lembrando que um sistema digestivo completo é aquele que tem um início e um final, ou seja, não são aqueles indivíduos 100 anos, por exemplo, que acabam comendo pela boca, eliminando pela boca, mas eles acabam lá em cloaca, tá? Então eles têm uma série de órgãos anexos a esse sistema, esse tubo digestório, fígado, pâncreas, são os indivíduos com sistema digestivo completo terminado em cloaca. Quanto ao sistema respiratório, por serem indivíduos terrestres, eles já têm um pulmão, então a respiração é exclusivamente pulmonar. Não respiram por brânquias, nem na fase jovem, eles têm respiração exclusivamente pulmonar e um pulmão já mais desenvolvido, com mais dobras e mais eficiente nas trocas gasosas do que o pulmão dos antecessores, que são os anfíbios, tá? Quanto ao sistema circulatório, bem importante, tá? O sistema circulatório é sempre muito importante. Houve um aperfeiçoamento do coração. Entretanto, a maior parte dos répteis continua tendo coração tricavitário, a circulação é dupla e incompleta em todos os répteis. Os crocodilianos, ou seja, crocodilos, jacarés e gaviais, acabam tendo o coração tetracavitário, mas continua sendo uma circulação incompleta porque há mistura de sangue no arco aórtico, tá? Então olha aqui, ó. Répteis, assim como anfíbios, aves e mamíferos, têm a circulação dupla. De novo, relembrando o que é uma circulação dupla. É aquela circulação em que o sangue passa 2 vezes pelo coração. E o coração apresenta 2 átrios, ou seja, cavidades superiores, e um ventrículo. Coração tricavitário em praticamente todos os répteis, com exceção dos crocodilianos, que na verdade o coração tem 2 átrios e 2 ventrículos. É tetracavitário. Do coração desse indivíduo. Vejam aqui então, ó. Aqui eu tenho um coração de um réptil crocodiliano, ó. Eu tenho 2 cavidades desse lado, 2 cavidades desse lado, ou seja, eu tenho um coração tetracavitário com 4 cavidades. Entretanto, olha o que acontece aqui, ó. Quando o sangue é impelido pelo ventrículo esquerdo para sair pela artéria aorta e circular por todo o corpo, liberando simplesmente sangue oxigenado, há uma mistura e passa sangue arterial misturando com sangue venoso. E o contrário pode acontecer, tem um forame. Forame é buraco. Quem for fazer medicina vai ouvir falar muito em forame, tá? Forame é passagem. Por exemplo, os forames ósseos, por onde passa os nervos para dentro dos ossos. Então, por mais que o coração aqui do crocodiliano, ó, representação esquemática de coração em corte de um réptil não crocodiliano e de um réptil crocodiliano. Então nós estamos no B, possivelmente, aqui é o B, que é o crocodiliano, tem 4 cavidades. Há uma mistura de sangue em nível de arco aórtico, tá? A circulação é dupla, como o professor já falou, vem o sangue, passa uma vez pelo coração, não oxigenado, cai no átrio direito, enche o ventrículo direito bate mandando esse sangue aqui até os pulmões, esse sangue vai aos pulmões, é oxigenado, tá? Ó, foi aos pulmões, é oxigenado, volta ao coração, chega ao coração, enche o átrio esquerdo de um sangue que veio lá pelas veias pulmonares. Veias são vasos que estão chegando ao coração, artérias são vasos que estão saindo do coração. Enche o átrio esquerdo, enche o ventrículo esquerdo, bate para mandar sangue oxigenado por todo o corpo. Há uma mistura de sangue entre os dois tipos de sangue. Olhem os répteis aqui, répteis não crocodilianos. Eles já têm
um átrio direito, um átrio esquerdo e um ventrículo único. O coração é tricavitário, muito semelhante ao coração dos anfíbios. Entretanto, há um septo, uma divisão, ó. Olha aqui esse septo. Esse septo mostra que há uma separação parcial já desse ventrículo, ou seja, no futuro, isso desenvolveu, na verdade, um coração tetracavitário. Lembrando que circulação é bem importante. Finalizando, a circulação é dupla e incompleta. Dupla porque passa 2 vezes no coração o sangue, e incompleta porque há mistura dos 2 tipos de sangue. A excreção se dá por rins. Lembrando que excreção é saída de metabólitos, tá? É saída de resíduos que foram metabolizados na célula. Então, para a excreção nós temos urina, no nosso caso, nós temos suor e nós temos CO2. No caso dos répteis, a principal substância de excreção é a mesma das aves, tá? É o ácido úrico. Por quê? Porque precisa de pouca água para ser eliminado do corpo, porque ele é praticamente insolúvel em água. Então precisa de armazenar muita água para liberar ácido úrico. Isso favorece a vida em ambientes até desérticos, em ambientes com pouca água, uma adaptação à vida terrestre. Sistema nervoso, já é um sistema nervoso dorsal, tá? Que a cobra bota a linguinha para fora. Na verdade, ela está sentindo o gosto do ar, entre aspas, tá? Ela está percebendo as moléculas químicas que estão no ar. Assim ela consegue identificar uma presa, assim ela consegue identificar um certo perigo. Então ela percebe as moléculas químicas do ar. Então, ela bota a língua para fora porque na boca dela ela tem o órgão Jacobson, que na verdade é tipo um órgão olfativo, tá? Quanto à reprodução, cabe ressaltar que ela ocorre exclusivamente no meio terrestre, tá? Não precisa voltar à água como os anfíbios, que tinham 2 vidas, voltavam à água. São indivíduos que fazem fecundação interna. Vejam que eles já têm lá um pênis, na verdade é um hemipênis, tá? E esse pênis, esse órgão copulador, ele permite a fecundação interna. Fecundação interna é uma adaptação à vida terrestre, tá? Eles têm desenvolvimento direto, não têm estágios larvais. E esses indivíduos, eles podem ser ovíparos, ou seja, colocar ovos. Eles podem ser ovovivíparos, reter os seus ovos dentro de si até a eclosão desses ovos. Em alguns casos, ocorre partenogênese. Partenos é virgem, gênese é geração. É quando o óvulo, que na verdade o ovo é o óvulo, se ele não foi fecundado, ele acaba se desenvolvendo, sem que haja fecundação. Esse indivíduo aí vai ser um indivíduo haploide, tá? Vai ser um indivíduo com a metade dos cromossomos. Então, essa é a partenogênese, que ocorre em alguns insetos, ocorre em alguns répteis e alguns peixes. É quando o óvulo se desenvolve sem que haja fecundação. A partenogênese. Até existem histórias curiosas sobre isso. Indivíduos que criam cobras e de repente tem uma única cobra e essa cobra dá cobrinhas. Como? Surgiu uma cobra ali para fecundar? Não, houve partenogênese. Esses foram os répteis, tá? Era isso. Tchau, tchau.